nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para a leitura do último vídeo do livro de Jeremias, os últimos 4 capítulos, capítulo 49, 50, 51 e 52. Então, vamos à leitura. Jeremias, capítulo 49. A respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: não tem Israel filhos, não tem ele herdeiro, porque então faz o seu rei herdar Gade e seu povo habitar em suas cidades? Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um alarme de guerra ser ouvido em Rabá dos amonitas, e ela será um montão de ruínas, e suas filhas serão queimadas a fogo. Então Israel será herdeiro daqueles que o herdaram, diz o Senhor. Geme, ó Esbom, pois Ai é saqueada. Clamai, vós, filhas de Rabá, cingi-vos de pano de saco, lamentai e correi para lá e para cá, pelas sebes, pois seu rei será levado ao cativeiro, junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Por que motivo tu te glorias nos vales, teu vale frutífero, ó filha apóstata, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá até mim? Eis que eu trarei um pavor sobre ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e todos aqueles que estão em torno de ti, e cada homem será lançado em frente de ti, e ninguém irá juntar aquele desgarrado. E posteriormente eu trarei os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho do prudente e desapareceu a sua sabedoria? Fugi, retrocedei, habitai em profundidade, ó habitantes de Dedã, porque eu trarei a calamidade de Esaú sobre ele no tempo em que eu o visitarei. Se vindimadores vierem a ti, não deixariam eles algumas uvas a respingar? Se são ladrões durante a noite, eles destruirão até terem o bastante. Porém, eu despi Esaú, eu revelei os seus lugares secretos, e ele não será capaz de se esconder. A sua semente foi saqueada, assim como seus irmãos e seus vizinhos, e ele não existe mais. Deixa tuas crianças órfãs, eu as preservarei vivas, e deixa tuas viúvas confiarem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles cujo julgamento não foi para beber de taça, seguramente beberam, e és tu aquele que ficarás completamente impune? Tu não irás impune, porém tu certamente dela beberás. Porque eu tenho jurado por mim mesmo, diz o Senhor, que Bosra tornar-se-á uma desolação, uma desonra, uma devastação e uma maldição, e todas as suas cidades serão perpétuas devastações. Eu ouvi um rumor vindo do Senhor e um embaixador enviado até os pagãos, dizendo: reuni-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a batalha. Pois eis que eu te farei pequeno entre os pagãos e desprezado entre os homens. Tua terribilidade enganou-te e o orgulho de teu coração, ó tu que habita nas fendas da rocha, que ocupas a altura da colina. Embora eleves teu ninho tão alto como a águia, dali te derrubarei, diz o Senhor. Também Edom será uma desolação. Todo aquele que passar por ele estará atônito e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na derrubada de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, nenhum homem habitará,
ali, nem filho de homem morará nela. Eis que ele, como leão, subirá da cheia do Jordão contra a habitação do forte. Porém, de repente, eu o farei escapar. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem determinará a mim o tempo? E quem é o pastor que resiste perante a mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele tomou contra Edom e os seus propósitos que ele planejou contra os habitantes de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente ele fará suas habitações desoladas com eles. A terra moveu-se ao barulho da sua queda, e do seu clamor se ouviu o barulho até o mar vermelho. Eis que ele subirá e voará como a águia, e estenderá suas asas sobre Bósra. E naquele dia o coração dos poderosos homens de Edom será como o coração de uma mulher em suas dores de parto. A respeito de Damasco, Amate está perplexa e Arpade, porque ouviram uma má notícia e aterrorizaram-se. Há tristeza sobre o mar, este não pode sossegar. Damasco torna-se frágil e vira-se para fugir, e medo se apoderou dela. Angústia e tristezas a tomaram como uma mulher em trabalho de parto. Como não está abandonada a cidade de louvor, a cidade de minha alegria? Portanto, os seus jovens homens cairão nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão cortados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E eu acenderei um fogo no muro de Damasco, e este consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e a respeito dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ferirá, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi para Quedar e despojai os homens do leste. As suas tendas e os seus rebanhos serão tomados. Eles tomarão para si mesmos as suas cortinas e todos os seus vasos e seus camelos, e eles lhes gritarão: há pavor em todo lado. Fugi, desviai-vos para longe, habitai nas profundezas, ó vós habitantes de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e concebeu um intento contra vós. Levantai-vos, alçai vós a nação rica, que habita em segurança, diz o Senhor, que não tem portões nem barras, que habita sozinha. E os seus camelos serão uma presa, e a multidão de seu gado um despojo, e eu os espalharei a todos os ventos que estão nos mais remotos lugares. E eu trarei a sua calamidade de todos os lados, diz o Senhor. E Azor será uma habitação para dragões e uma desolação para sempre. Não haverá homem que habite ali, nem filho de homem habitará nela. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o chefe do seu poder, e sobre Elão trarei eu os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei em direção a todos estes ventos, e não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão. Porque eu trarei a Elão consternação perante seus inimigos, e perante aqueles que buscam a sua vida, e eu trarei o mal sobre eles. Minha violenta ira, diz o Senhor, e eu enviarei a espada após eles, até que venham consumi-los. E eu colocarei meu trono em Elão, e destruirei dali o seu rei e os seus príncipes, diz o Senhor. Porém,
Acontecerá nos últimos dias que eu trarei novamente os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai e erguei um estandarte. Divulgai e não ocultai. Dizei, Babilônia é tomada, Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços, os seus ídolos estão perplexos, suas imagens estão quebradas em pedaços. Porque do norte sobe uma nação contra ela, a qual desolará sua terra e ninguém habitará lá. Eles removerão dali tanto homem quanto animal. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando. Eles irão e buscarão o Senhor seu Deus. Eles perguntarão o caminho para Sião com suas faces naquela direção, dizendo: Vinde e unamo-nos ao Senhor em um perpétuo pacto que não será esquecido. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as têm extraviado, eles a desviaram sobre os montes, eles vão do monte para a colina, eles esqueceram o seu lugar de descanso. Todos os que as encontravam as devoravam, e seus adversários disseram: Nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes adiante dos rebanhos. Pois eis que eu te farei surgir e farei se levantar contra a Babilônia uma assembleia de grandes nações da região norte, e eles por-se-ão em ordem contra ela. Dali ela será tomada, as suas flechas serão como as de um homem poderoso, especialista, nenhuma tornará vazia. E Caldeia será um despojo, todos os que a despojarem estarão satisfeitos, diz o Senhor. Porque vos alegrastes, porque vos regozijastes, ó vós destruidores da minha herança, porque vós sois fartos como a novilha na grama e mugis como touros. Vossa mãe estará profundamente perplexa, ela que vos deu à luz será envergonhada. Eis que a última das nações será uma vastidão, uma terra seca e um deserto. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, porém ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito e assobiará por todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia ao redor, todos vós os que entesais o arco, atirai-lhe, não poupeis flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela deu a sua mão, seus alicerces estão caídos, os seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como ela tem feito, fazei para com ela. Cortai de Babilônia o semeador e aquele que maneja a foice no tempo da colheita. Por meio da espada opressora, eles virar-se-ão cada um para o seu povo, e eles fugirão cada um para a sua própria terra. Israel é uma ovelha desgarrada, os leões o afugentaram. Primeiramente o rei da Assíria o devorou, e por último este, Nabucodonosor, rei de Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que eu punirei o rei de Babilônia e a sua terra, como eu puni o rei da Assíria. E eu trarei Israel novamente para a sua habitação, e ele alimentar-se-á em Carmelo e em Bazã, e a sua alma estará satisfeita sobre o monte Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada, e nenhuma será achada, e os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque perdoarei aqueles que restarem. Sobe contra a terra de Merataim, contra esta e contra os habitantes de Pecode, devasta e destrói completamente após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que eu tenho te ordenado. Um som de batalha está na terra e de grande destruição. Como está o martelo de toda a terra cortado em pedaços e quebrado, como Babilônia tornou-se uma desolação entre as nações. Eu coloquei uma armadilha para ti, e tu és também uma presa, ó Babilônia, e tu não estás alerta. Tu foste encontrada e também capturada, porque contendeste contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e tirou as armas de sua indignação, pois esta é a obra do Senhor, Deus dos exércitos, na terra dos caldeus. Vinde contra ela da fronteira mais distante, abri os seus depósitos, lançai-a como montões e a destruí completamente. Nada dela lhe fique de resto. Matai todos os seus novilhos, deixai-os descer para o abate. Ai deles, pois o seu dia é vindo, o tempo da sua visitação. A voz daqueles que fogem e escapam da terra de Babilônia, para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai os arqueiros contra a Babilônia, todos vós que entesais o arco, acampai contra ela em redor. A ninguém dali deixai escapar, recompensai-a conforme sua obra, conforme tudo o que ela tenha feito, pois ela tem sido arrogante contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas ruas, e naquele dia todos os seus homens de guerra serão cortados, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó tu, o mais orgulhoso, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque teu dia é vindo e o tempo em que te visitarei. E o mais orgulhoso tropeçará e cairá, e ninguém o erguerá. E eu atearei um fogo às suas cidades, e este devorará todos ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que tomaram cativos os retiveram, eles recusaram-se a libertá-los. O seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele irá pleitear a sua causa para que possa dar repouso à terra e inquietar os habitantes de Babilônia. Uma espada está sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios homens. Uma espada está sobre os mentirosos, e eles irão caducar. Uma espada está sobre os seus poderosos homens, e eles ficarão consternados. Uma espada está sobre seus cavalos e sobre suas carruagens, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles tornar-se-ão como mulheres. Uma espada está sobre os seus tesouros, e eles serão roubados. A seca está sobre as suas águas, e elas secarão, porque esta é a terra de imagens esculpidas, e eles estão loucos acerca de seus ídolos. Portanto, habitarão ali os animais selvagens do deserto,
com os animais selvagens das ilhas, e as corujas habitarão nela. E esta não será mais habitada para sempre, nem será ela habitada de geração a geração. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, desse modo nenhum homem habitará ali, nem sequer filho de homem habitará nela. Eis que um povo virá do norte e uma grande nação, e muitos reis serão levantados das costas da terra. Eles irão segurar o arco e a lança, eles serão cruéis e não mostrarão misericórdia. Suas vozes rugirão como o mar, e eles montarão em cavalos, cada um posto em ordem, como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu relatos sobre eles, e suas mãos tornaram-se frágeis. Angústia apoderou-se dele, e pontadas como as de uma mulher em trabalho de parto. Eis que ele, como leão, subirá da cheia do Jordão até a habitação do forte. Porém, eu os farei de repente escapar de lá. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me designará o tempo? E quem é o pastor que resistirá perante a mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele executou contra a Babilônia, e suas intenções, que ele planejou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente ele fará suas habitações desoladas com ele. Ao barulho da tomada de Babilônia, a terra estremece, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei contra a Babilônia e contra aqueles que habitam no meio daqueles que se levantam contra mim um vento destruidor. E enviarei para a Babilônia peneiradores que a irão peneirar e esvaziarão sua terra, porque no dia da aflição eles serão contra ela em todas as direções ao seu redor. Contra aquele que entese o arqueiro o seu arco, e contra aquele que a si mesmo exalta em sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí completamente todo o seu exército. Desta forma os mortos cairão na terra dos caldeus e aqueles que são atravessados nas suas ruas. Porque Israel não foi abandonado, e nem Judá pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, embora sua terra estivesse preenchida com pecado contra o Santo de Israel. Fugi no meio de Babilônia, e livrai cada homem a sua alma, não sejais cortado dentro de sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará em retribuição uma recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão enlouquecidas. Babilônia está repentinamente caída e destruída. Gemei por ela, tomai bálsamo para sua dor, supondo-se que ela possa ser curada. Nós teríamos curado Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a e deixai-nos ir cada um para sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu e está elevada até nos céus. O Senhor produziu a nossa justiça. Vinde e declaremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Tornai polidas as flechas, reuni os escudos. O Senhor agitou o espírito dos reis dos Medos, pois seu plano é contra a Babilônia, para destruí-la, porque esta é a vingança do Senhor
a vingança do seu templo. Erguei o estandarte sobre os muros de Babilônia. Tornai a vigilância forte, estabelecei as sentinelas, preparai as emboscadas, pois o Senhor tem planejado e executado o que ele falou contra os habitantes de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, abundante em tesouros, teu fim chegou e a medida de tua ganância. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te encherei de homens, como de lagartas, e eles erguerão um grito contra ti. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu o céu pelo seu entendimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma multidão de águas nos céus. Ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos com chuva e traz o vento dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo pela imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é falsidade e nenhum fôlego existe nelas. Elas são vaidade, obra de erros. No tempo da sua visitação, perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e armas de guerra, porque contigo eu despedaçarei as nações e contigo eu destruirei reinos. E contigo eu despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo eu despedaçarei a carruagem e seu cavaleiro. Contigo eu também despedaçarei homem e mulher, e contigo eu despedaçarei velho e jovem, e contigo eu despedaçarei o jovem e a donzela. Eu também despedaçarei contigo o pastor e o rebanho, e contigo eu despedaçarei o agricultor e o seu jugo de bois, e contigo eu despedaçarei capitães e governadores. E eu darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia, todo o mal que eles fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. E eu estenderei a minha mão sobre ti, e a ti revolverei das rochas, e te tornarei um monte de cinzas. E eles não tomarão de ti uma pedra para uma esquina, nem uma pedra para fundações, porém tu estarás desolada para sempre, diz o Senhor. Erguei vós um estandarte na terra, soprai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela. Convocai contra ela os reinos de Ararate, Mine e Askenaz, designai um capitão contra ela, fazei os cavalos surgir como lagartas ásperas. Preparai contra ela as nações com os reis dos Medos e os seus capitães e todos os seus governantes e toda a terra de seu domínio. E a terra irá tremer e sentir tristeza, porque todo o desígnio do Senhor será realizado contra a Babilônia, para fazer a terra de Babilônia uma desolação sem um habitante. Os homens poderosos de Babilônia desistiram de lutar. Eles permaneceram em suas fortificações. O poder deles tem falhado. Eles tornaram-se como mulheres. Eles queimaram as suas habitações, seus ferrolhos estão quebrados. Um correio correrá para encontrar o outro, e um mensageiro para encontrar outro, para mostrar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. E as passagens estão bloqueadas, e os canaviais foram queimados a fogo,
e os homens de guerra estão aterrorizados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira. Este é o tempo para debulhá-la. Ainda um curto período de tempo, e o tempo da sua colheita chegará. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, me devorou, ele me esmagou, ele tornou-me um vaso vazio, ele me tragou como um dragão, ele encheu seu ventre com minhas iguarias, ele me expeliu. A violência feita a mim e a minha carne seja sobre Babilônia, dirá o habitante de Sião, e o meu sangue sobre os habitantes da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu pleitearei a tua casa e vingarei por ti. Eu irei secar o seu mar e farei as suas nascentes secarem. E Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro e um assobio sem um habitante. Eles rugirão juntamente com leões, eles bramirão como filhotes de leões. No seu calor farei as suas festas, e eu os embriagarei para que possam regozijar-se e dormir um sono perpétuo, e não acordarem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para matança, como carneiros juntamente com bodes. Como foi Sesaque tomada, e como está o louvor da terra inteira surpreso, como foi a Babilônia tomada um assombro entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia, ela foi coberta com a multidão de suas ondas. As suas cidades são uma desolação, uma terra seca e um deserto, uma terra que nem um homem habita, nem qualquer filho de homem passa perto dali. E eu punirei Bel em Babilônia e trarei de sua boca aquilo que ele tragou, e as nações não irão mais se dirigir a ele. Sim, o muro de Babilônia cairá. Meu povo, sai vós do meio dela, e cada homem livre a sua alma da violenta ira do Senhor. E para que não desfaleça o vosso coração, e vós temais pelo rumor que será ouvido na terra, um rumor irá chegar um ano depois disso, e em outro ano irá chegar um rumor, e violência na terra, governante contra governante. Portanto, eis que dias vêm em que eu executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e a sua terra inteira estará perplexa, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então o céu e a terra e todos aqueles que estão nela cairão por Babilônia, do norte lhe virão os saqueadores, diz o Senhor. Como Babilônia fez os mortos de Israel cair, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide embora, não fiqueis parado. De longe lembrai do Senhor e deixai Jerusalém adentrar vossa mente. Nós estamos perplexos, porque nós temos ouvido desonra, vergonha tem coberto nossas faces, pois estrangeiros estão adentrados aos santuários da casa do Senhor. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos irão gemer. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Um som de um clamor chega de Babilônia, a grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor saqueou Babilônia e destruiu a sua grande voz. Quando as suas ondas rugem como grandes águas, um ruído de sua voz é pronunciado. Porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia,
e seus poderosos homens são capturados. Cada um dos seus arcos estão quebrados, porém o Senhor Deus das recompensas certamente irá retribuir. E eu embriagarei os seus príncipes e os seus sábios e os seus capitães e seus governadores e os seus poderosos homens, e eles dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão completamente rompidos, e seus altos portões serão queimados a fogo, e o povo trabalhará em vão, e o povo para o fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, ordenou a Seraías, o filho de Nerias, o filho de Maaseias, quando ele veio com Zedequias, o rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e este Seraías era um príncipe sereno. Então Jeremias escreveu em um livro todo o mal que deveria vir sobre a Babilônia e todas estas palavras que estão escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: quando tu chegares à Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. Então tu dirás: ó Senhor, tu tens falado contra este lugar para o cortar, e que ninguém restará nele, nem homem, nem animal, para sempre ele estará desolado. E será que quando tu tiveres acabado a leitura deste livro, lhe atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E tu dirás: desta forma irá a Babilônia afundar, e não se levantará do mal que eu trarei sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Jeoiaquim tinha feito. Porquanto, por causa da ira do Senhor, isto aconteceu em Jerusalém e em Judá, até ele os ter expelido de sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e acamparam-se contra ela, e edificaram fortificações contra ela ao redor. Então a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, no 9º dia do mês, a fome era intensa na cidade, que não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi quebrada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade à noite pelo caminho do portão, entre os 2 muros que estava próximo ao jardim do rei. Agora os caldeus estavam próximo à cidade por todo lado. E eles foram pelo caminho da planície. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Então eles capturaram o rei e o levaram até o rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, onde ele emitiu sentença sobre ele. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias perante os seus olhos. Ele também matou os príncipes de Judá em Ribla. Então ele arrancou os olhos de Zedequias, e o rei de Babilônia o amarrou em correntes e o levou para a Babilônia, e o colocou na prisão
até o dia da sua morte. Ora, no 5º mês do 10º dia do mês, que foi o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que serviu o rei de Babilônia, veio de Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes homens, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, demoliram todos os muros de Jerusalém em redor. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativos alguns pobres dentre o povo, e o restante do povo que permaneceu na cidade, e aqueles que desertaram para o rei de Babilônia, e o restante da multidão. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou alguns dos pobres da terra para vinheteiros e agricultores. Também as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os caldeirões também e as pás e os apagadores de velas e as bacias e as colheres e todos os vasos de bronze com que eles ministravam, eles tomaram. E o capitão da guarda tomou as bacias e os braseiros e as tigelas e os caldeirões e os castiçais e as colheres e as taças, aquilo que era de ouro em ouro e aquilo que era de prata em prata. As 2 colunas, um mar e 12 bois de bronze que estavam sob as bases, os quais o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor. O bronze de todos estes vasos eram de peso incalculável. E com relação às colunas, a altura de uma coluna era 18 cúbitos e uma tira de 12 cúbitos a circundava, e a espessura desta era 4 dedos, esta era oca. E um capitel de bronze estava sobre ela, e a altura de um capitel era 5 cúbitos, com rede e romã sobre os capitéis ao redor, tudo de bronze. Semelhante a esta era a 2ª coluna e as romãs. E havia 96 romãs sobre um lado, e todas as romãs sobre a rede eram 100 em todas as direções ao redor. E o capitão da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o 2º sacerdote, e os 3 guardiães da porta. Ele tomou também da cidade um eunuco, que tinha a responsabilidade sobre os homens de guerra, e 7 daqueles homens que eram próximos à pessoa do rei, que foram encontrados na cidade, e o escriba mais importante do exército, que convocava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que foram encontrados no meio da cidade. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, os tomou e os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Desta forma, Judá foi levado cativo da sua própria terra. Este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. E isto aconteceu no 37º ano do cativeiro
de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano de seu reinado, levou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão. E falou-lhe bondosamente e colocou seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E mudou suas vestes de prisão, e este comeu continuamente pão perante ele todos os dias de sua vida. E para sua alimentação foi-lhe dada alimentação contínua pelo rei de Babilônia, cada dia uma porção, até o dia de sua morte, todos os dias de sua vida. Amém? Então, terminamos a leitura do livro do profeta Jeremias. Realmente a visão é bem ruim, né? Mas também o Senhor promete que os cativos um dia seriam devolvidos à sua terra. Eu queria deixar uma informação que até foi passada esses dias pelo meu cunhado e que eu me lembrei disso hoje porque nós lemos muito sobre isso, sobre esta profecia de Jeremias acerca da destruição de Babilônia. Foi destruída neste ano, né, que o Senhor determinou, e em 1986 o presidente do Iraque, ele queria reconstruir Babilônia, né? Ele queria restaurar este império, talvez, né? Essa cidade, este lugar, né? E ele não conseguiu mais uma vez, né? Então, depois, se você tiver curiosidade, veja o que aconteceu e como foi o processo, e que de fato ainda Babilônia é uma ruína, né? Está destruída, como o Senhor disse na sua palavra, né? Tá bom? Então, terminamos a leitura do livro do profeta Jeremias com bastante o Senhor bem rígido ali, né? Porque realmente as pessoas não conseguiam seguir os seus estatutos e obedecê-lo, e estar somente com a fé somente nele, né? Comprometidos apenas com o Deus de Israel, somente com ele, né? O Senhor dos Exércitos. E ele diz ainda que ele é o rei, né? E o seu nome é o Senhor dos Exércitos, né? Então, ele é soberano, ok? Ele se classifica assim aqui nessas palavras, porque ele é soberano. Então vamos orar a este Deus que é soberano, né? Que tem que é justo juiz, e que, portanto, nós não devemos estar aflitos com nada, porque ele é justo. Ele é o justo juiz, ok? Pai, muito obrigada por essa leitura, uma leitura que nos mostra, Pai, que o Senhor é soberano, o Senhor é Rei do universo, o Senhor tem tudo sob o seu controle, e que aqueles que lhe obedecem, aqueles que estão debaixo das tuas asas, estão protegidos da ruína, da destruição, do fim trágico. Eu creio assim, Pai, que o Senhor é o que nos guarda, e o Senhor é o que nos protege. Por isso aqui o Senhor diz tanto o Senhor dos Exércitos. O exército é aquele que protege, né, que tem essa função de proteção. Então o Senhor protege o seu povo. Muito obrigada, Senhor, por essa leitura, porque aqui mais uma vez nós vemos que aquilo que o Senhor disse lá para Jeremias se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Então, muito obrigada, Senhor. O Senhor é fiel, suas palavras são verdadeiras, elas são de fato o que sai da sua boca, Pai. Muito obrigada, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém? Ficou longo o vídeo porque um dos capítulos é bem longo, né? Então, nós estaremos lendo no próximo vídeo Lamentações de Jeremias, ok? Então, fique na paz, nos vemos no próximo vídeo.